Olá pessoal, aqui é o professor Mota falando. O nosso assunto de hoje é módulo de um número oposto ou simétrico, né? E na sequência eu vou estar explicando também o oposto ou simétrico. É um assunto aqui mais voltado para o sétimo ano. Está começando a estudar os números negativos, né? Conjunto dos números inteiros negativos. Então, o módulo de um número nada mais é do que a distância deste número até o zero, tá? Então, para representar os números na reta numérica, a gente vai sempre marcar, né, o local onde estão esses números. Para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Aí, a distância que esse número está do zero é que é representado ou chamado de módulo, tá? Então aqui vamos dar, né, os módulos dos, né, dê os módulos dos seguintes números, né? Não precisamos estar escrevendo aí. Então, dê os módulos do seguinte número. Então, se o mais 15 está a 15 espaços da distância do zero, de distância do zero, então o módulo dele é 15. Então aqui a gente omite o sinal, tá? Para o módulo de um número não consideramos o sinal. Se o menos 15 está aqui a 15 espaços de distância do zero, então o módulo do menos 15 também é 15, tá? Omitimos o sinal. Então é bem simples aqui. O módulo do menos 80, ele está a 80 espaços do zero, então é 80. Lá do outro lado, exemplo D. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de mais 21. Então vocês podem prestar atenção que o módulo ele também pode aparecer dentro de duas barrinhas. É muito comum isso aqui lá no livro, tá? Aparecer dessa maneira para representar o módulo. Então a gente sabe que aqui a resposta é 21. E no último caso aqui, o do exemplo F, é 13. Então, observando que para o módulo a gente não considera sinal, porque módulo é distância, né? E distância a gente não considera sinal. Ok? Então, sobre o módulo, basicamente é isso aí. Agora, falando um pouquinho sobre oposto, que é a mesma coisa que simétrico, tá? Então, oposto ou simétrico de um número. Então, eu vou usar aqui os mesmos exemplos, né? De o oposto aqui. De os opostos, né? Dos números. Então, usando esses mesmos exemplos, né? Oposto e simétrico é a mesma coisa. Mas como é que a gente vai entender esse oposto, esse simétrico, né? Vamos aqui na reta numérica. Se eu quero o oposto de menos 3, eu tenho que observar lá do outro lado, do lado direito, qual é o número que está na mesma distância do zero que o menos 3 está. No caso, seria o mais 3. Então, se eu peço o oposto do menos 3, vocês vão me dar como resposta o mais 3. Se eu peço o oposto ou simétrico do mais 4, vocês vão me dar como resposta o menos 4, pois é ele o número que está à mesma distância do zero do lado oposto, né? Então, aqui a gente faz o seguinte: inverte o sinal quando estiver falando de oposto ou simétrico.
Se eu quero o oposto de mais 15, eu vou ter menos 15 como resposta. Se eu quero o oposto de menos 15, eu vou ter mais 15. Se eu quero o oposto de menos 80, eu vou ter mais 80. Se eu quero o oposto de menos 1, eu vou ter como resposta mais 1. Agora que eu tenho que pagar as barrinhas também, apagando as barrinhas. O oposto de mais 21 é menos 21. E o oposto ou simétrico de menos 13 é mais 13. Tá? Então, inverte o sinal aqui para o oposto ou simétrico. Lembrando que lá no módulo a gente não considera o sinal. Tá? Aqui no oposto simétrico inverte o sinal do número, né, que está pedindo o oposto ou simétrico. Então seria mais ou menos isso aí, essa aula sobre módulo e oposto ou simétrico.